Olá a todos os alunos e alunas do nosso curso de mestrado da FPA com a Flaxo. Eu estou gravando essa pequena pílula para destacar um ponto que foi um elemento central da nossa aula sobre o Estado. Quando a gente vai tratar da questão do Estado, em geral, no campo progressista, no pensamento de esquerda, por conta da nossa tradição, da nossa trajetória de luta por direitos e pelas políticas públicas, fatalmente a gente incorre em um erro, em uma simplificação. A gente, via de regra, muitas vezes, de forma equivocada, trata o Estado como se ele fosse sinônimo única e exclusivamente do Poder Executivo e trata do Poder Executivo como se ele fosse simplificadamente o conjunto de políticas públicas. Na verdade, essa é uma dimensão do Estado, mas ela não é a única e talvez nem a principal, sobretudo quando nós consideramos momentos de crise política, instabilidade institucional e polarização no ambiente social. Todas as sociedades organizam-se em torno de estruturas hierárquicas de poder. No caso da nossa sociedade especificamente, a moderna sociedade capitalista, essas estruturas foram concentradas em torno do Estado. E o Estado é uma instituição que tem uma dupla natureza. De um lado, o Estado é uma instituição marcada pelo monopólio do uso da força. O Estado é aquela instituição que detém a exclusividade de utilização de instrumentos de coerção, como a implementação da dominação territorial, do confisco por meio dos impostos, da circulação por meio das moedas e, em última instância, das armas como forma de regulação do conflito. Esses instrumentos conformam o núcleo duro de poder da estrutura do Estado, a chamada dimensão coercitiva do poder estatal. Ao lado desse núcleo, historicamente, com o desenvolvimento das revoluções liberais e socialistas, com o avanço da construção do Estado constitucional de direitos e com o avanço da consolidação do estado de bem-estar social, é que, a partir do século XIX, essa estrutura coercitiva vai passar a incorporar um segundo elemento, que é uma estrutura de organização do arcabouço de construção dos direitos e de implementação das políticas públicas, conformando, então, um segundo elemento dessa dinâmica de poder, que é o Estado entendido como uma estrutura capaz de promover a coesão social por meio do consentimento que é levado adiante, dadas as políticas públicas que ele implementa. Mas essa segunda dimensão, ela é uma construção histórica, resultado das conquistas e dos avanços em torno das lutas sociais, mas ela não diz respeito única e exclusivamente ao que é essa natureza do Estado. É importante que a gente leve em consideração esses dois elementos para que a gente tenha a dimensão concreta de que, na luta política, o Estado deve ser encarado como uma instituição marcada pelo uso da força e pelo uso de instrumentos administrativos, coercitivos e burocráticos, cujo objetivo é organizar a própria manutenção do seu poder. Por isso é fundamental que, quando a gente olhe para o Estado, a gente não se esqueça que, além do Poder Executivo e do Poder Legislativo, que são aqueles dois representados diretamente pela dinâmica republicana e democrática, há ainda o Poder Judiciário, há ainda as Forças Armadas, há ainda o aparato de defesa e inteligência que, em última instância, marca o processo de construção da legitimidade desse Estado. Esse tipo de formulação é fundamental que a gente leve em conta, inclusive porque o que caracteriza a concepção progressista de Estado de desenvolvimento é o entendimento de que a estrutura estatal deve organizar, ao lado da coerção, a implementação de direitos e políticas públicas. No entanto, há uma certa concepção, hoje, infelizmente, hegemônica do que é o Estado, que é a concepção neoliberal, que muitas vezes é nos apresentada sob a forma de um Estado mínimo. Mas cada vez que se fala em Estado mínimo, é importante que a gente leve em consideração que o Estado é mínimo no seu arcabouço de direitos e de políticas públicas, mas o Estado é máximo na utilização da força e da violência e do arbítrio como forma de controle social. Portanto, tratar do Estado é necessariamente tratar dessa dupla dimensão,
de uma estrutura coercitiva e violenta de um lado, que caminha a par de uma estrutura de implementação de direitos e políticas públicas, né? Levar em consideração esses dois elementos é a única forma de a gente produzir uma interpretação totalizante do Estado, entendendo-o como o reflexo, inclusive, dos conflitos e tensões que acontecem no interior do tecido social e que vão se expressar sob a forma hora de coerção e hora de consentimento no interior dessa estrutura, que, afinal de contas, organiza os instrumentos de poder e as relações hierárquicas no interior da nossa sociedade.